Queridos amigos, amigas, vocês que estão acostumados a frequentar esse nosso canal, em que a gente apresenta uma série de sessões, de séries, de projetos ligados ao rádio, é sempre bom começar um novo trabalho e saber que vai ter coisa boa pela frente. Eu não posso me esquecer, e preciso lembrar a vocês, que aqui, à minha direita, pode parecer esquerda porque é espelhado, nós temos as redes sociais nas quais vocês vão encontrar o nosso trabalho. Seja no Facebook, lá em cima, no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, enfim. Nas várias redes sociais, a sua escolha. E também no Radiofobia, o podcast do nosso querido Léo Lopes, nós estamos sempre apresentando novidades relativas ao rádio. E não podemos deixar de lembrar que esta série homenageia os 100 anos do rádio no Brasil. Nesse ano nós vamos ter várias apresentações, várias homenagens. Espera-se, pelo menos, que durante esse ano a gente consiga levantar bastante a bola do rádio, que vira e mexe está lá. Porque mudou, porque vai acabar, porque veio isso, veio aquilo, e ele continua firme. Isso devidamente colocado, vou chamar uma pessoa com quem eu não trabalhei, que eu não conhecia e ainda não conheço pessoalmente, mas eu sou fã, eu ouço o horário dela, o programa dela, e gosto do trabalho dela. Então, não é só por isso, mas também por isso eu quero conhecer melhor, e acho que você vai gostar bastante, da história da nossa querida Ana Pellicer. Espero que eu tenha falado corretamente. Está certo o nome? Certíssimo, Ana Pellicer. Da onde vem? Origem italiana. Tanto a minha origem, tanto paterna como materna, é italiana. Mas eu já vi esse nome, esse sobrenome, em alguns livros espanhóis. Então, não sei, mas a minha origem inteirinha é italiana. Você tem uma homônima, uma pessoa que tem o mesmo nome seu, famosíssima escultora mexicana, que trabalha com joias, trabalha com uma série de coisas. Eu já estudei um pouquinho, porque, de repente, vai que a Ana saiu do México e veio aqui para o Brasil. Eu falei, deixa eu dar uma lida um pouquinho melhor nessa biografia e descobri algumas coisas. E aí descobri também que ela é sua homônima. É verdade, Ana, eu já pesquisei mesmo, ela é bem famosa. É verdade. Tomara que a fortuna dela, por engano ou não, entendeu? Um belo dia falou, olha, a Ana que é dona desse dinheiro todo aí, está lá no Brasil, manda lá para a conta dela, por favor. Pensou? Seria ótimo, né? Pelo que parece, a mulher tem bastante. Ana, vamos falar do seu começo. Você nasceu em São Paulo mesmo? Isso, nasci em São Paulo. Por que você enveredou, pelo pouco que eu sei, para o lado mais de exatas do que da comunicação ou da arte, etc, etc. Você foi para uma área mais tecnológica. Como foi a sua infância e como foi a sua ligação, eventualmente, com as artes, ainda jovem? Então, a minha vida, desde o começo, é aquela coisa de você ter que estudar, ter que trabalhar, né, e seguir para uma carreira onde te dê um futuro bacana. Isso a gente foi educado, era essa formação, vem de uma época que as pessoas entravam numa empresa, trabalhavam a vida inteira, se aposentavam, enfim. Então, eu tive essa educação. E por que eu fui para a área de exatas? Na verdade, quando eu fazia vestibular, quando eu estava fazendo cursinho, eu queria muito fazer biologia. Era isso que eu queria. Eu fiz 3 anos de cursinho, mas eu queria entrar na USP. Eu não queria entrar em outra faculdade, porque eu não queria pagar. E não podia pagar a faculdade. E eu sempre me questionei muito, porque eu acho que a escola, a educação tem que ser gratuita e de qualidade. Então, eu tentei entrar na USP, porque na Unesp eu não poderia, porque eu teria que me deslocar de São Paulo, e o custo que eu teria era tão grande quanto pagar uma faculdade.
Então, nesse período de cursinho, eu conheci a FATEC, que é a Faculdade de Tecnologia de São Paulo. Nessa época, eu trabalhava como secretária em uma construtora. E eu tinha bastante acesso a essa parte técnica. Era a área de construção civil e eu era responsável por arquivar as plantas. Na época, eram plantas em vegetais ainda, né? E aí, eu muito curiosa, na época de cursinho, sempre muito curiosa, eu pegava aquelas plantas, por exemplo, de fundação, e eu pegava e ficava observando aquelas curvas, né? Aí eu falava assim, nossa, aqui deve ser um vale, porque eu associava a geografia do cursinho. Essa região aqui deve ser um morro, né? E eu tinha um engenheiro que trabalhava lá, que ele era muito atencioso, eu perguntava, isso aqui é um vale? Isso aqui é um morro? E ele sempre explicava. Eu pegava as plantas de fundação, via sapata, mas por que chama sapata? E fui começando a me interessar. E eu tinha um olhar legal para a área, assim, para os desenhos técnicos, eu conseguia enxergar bem. Aí eu já estava cansada de prestar vestibular. Eu falei assim, bom, se esse ano não entrar, eu vou fazer a faculdade, eu vou fazer a FATEC, que eu conheci no cursinho, que eram 3 anos, o curso de tecnologia, e era gratuito, e tinha à noite, curso noturno, que eu poderia trabalhar e estudar. E foi assim que eu entrei na faculdade. Eu prestei vestibular, entrei na primeira chamada, assim, passei bem, muito bem. E foi assim, quando eu fui fazer a matrícula, eu nunca esqueço, eu peguei o currículo, né, do curso. Aí eu comecei a olhar cálculo 1, física 1, eletricidade 1. Eu falei assim, meu Deus, será que isso vai dar certo? Sabe, assim, porque eu nunca tive muita facilidade com exatas. Mas eu falei assim, bom, bora. Vai rolar. No primeiro semestre da faculdade, Luiz, eu levei pau nas matérias de cálculo 1, física 1 e eletricidade 1. Passei duas disciplinas que tinha, que eram humanidades e que era redação. Humanidades e redação. Humanidades era uma disciplina onde a gente tinha que visitar museus, cinemas, teatro, enfim. Era um lado mais humano numa área de exatas, porque geralmente as pessoas têm mais dificuldade. Hoje eu já não sei como que está, mas na época, assim, o curso de exatas era muito focado mesmo. Então, essas disciplinas eram para abrir um pouco a mente, assim. Então, eu fui muito bem. E na área de redação também. Aí eu me questionei no final do semestre. Eu falei assim, gente, será que eu estou na área certa mesmo, sabe? Aí depois eu falei assim, não, acho que é o comecinho, é assim mesmo, tal. E eu fiz uma turma muito bacana na faculdade. E isso incentivou a ir passando os outros semestres. Mas eu cheguei a me questionar no começo, sabe? Se eu estava na área certa. Mas aí, como muito certinha, muito, sabe, dedicada, eu consegui me formar. E logo no segundo semestre, eu já fui procurar estágio. E eu consegui um estágio na área de construção civil. Na verdade, era um centro de controle tecnológico de materiais de construção civil. E lá era muito grande, então tinha área mecânica, que era de aço, e a parte de cimento, de concreto, entre outras. Eu tive uma oportunidade de ir para a área mecânica. Só que assim, a minha área era civil, né? Eu falei, mas é um espaço para começar, né? Então, comecei a fazer estágio nesse laboratório de ensaios mecânicos de aço. Depois de um tempo, eu ficava sempre cutucando o laboratório, que chamava Laboratório de Concreto. E eu ficava lá sempre cutucando, tem uma vaga, porque era isso que eu queria. Até que chegou um momento que apareceu uma vaga, e eu fui trabalhar nesse laboratório de concreto. E aí eu levei a faculdade inteira, me formei, depois de um ano já me efetivaram, aí eu terminei a faculdade trabalhando lá. Porque assim, Luiz, sabe, quando eu estava na faculdade, na época, nada contra, mas o que eu ouvia era assim, pessoa fez direito, pessoa fez administração, aí hoje eu trabalho em banco, não exerce a área tal, mas eu queria muito trabalhar na área. Daí eu falei assim, não, eu me dediquei muito, eu estudei muito para entrar na faculdade, então eu quero trabalhar na área. E foi assim. Aí eu me formei, logo no primeiro ano de faculdade, assim que eu me formei, eu saí dessa empresa e fui trabalhar numa construtora, né? E foi numa época bem difícil, foi em 90, eu me formei em 91, então foi a época do Collor, foi aquela coisa toda, mas eu consegui mudar de emprego, comecei a trabalhar, e a vida foi levando.
Mas, Luiz, eu não era muito feliz, sabe? Assim, muito dedicada, muito esforçada, mas não tinha aquele brilho nos olhos. Eu não sabia o que eu queria de verdade, né? E até que, nesse período todo, eu me casei, eu tive filhos, e durante esse período, tá aí onde eu vou até chegar no rádio, né? Da onde eu saí da construção civil, da área tecnológica, e para onde eu vou chegar no rádio. O pai dos meus filhos tem um primo que ele é locutor de rádio, o Robertinho. E na época que a gente namorava, andava no carro, ele falava assim, ligava o carro, ele falava, olha meu primo Roberto, olha meu primo Robertinho. E eu, ok, porque eu nunca me interessei muito por rádio. Assim, o locutor de rádio para mim era como se fosse um engenheiro, um açougueiro, enfim, né? Não me dedicava, não me atentava a isso. Eu gostava de ouvir as músicas. E o rádio também nunca foi tão presente na minha fase de adolescência e de adulta, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, e hoje em dia a gente não tem a facilidade de trabalhar ouvindo fone, ouvindo rádio. Então, assim, as empresas que eu trabalhava não ouvia rádio. Então, eu saía às 6 da manhã da minha casa de trabalho, estudava à noite, chegava 1 hora da manhã, quase meia-noite e meia, 1 hora. Então, não tinha tempo de ouvir rádio. Então, a minha memória afetiva com rádio é quando eu era criança. E aí, de vez em quando, esse primo Robertinho, encontrei 2 vezes com ele. Uma vez no metrô e uma vez em um estúdio móvel, que ele estava na rádio que ele trabalhava, não lembro qual das rádios que ele trabalhava, ele estava em estúdio móvel dentro de um Deixa eu estúdio. só perguntar uma coisa que, de repente, a coisa se desenvolve. O nome dele é Roberto Reis, por acaso, não? Exatamente. O É o primo Roberto Reis? Robertinho é o Roberto Olha, Reis. meu Olha que grande coincidência. amigo, já Ex- participou aqui da nossa série, é um querido. Sim, Ele trabalhava, sim. talvez, na rádio Disney, Não era bem não era, antes. hein? Eu acho que era Transamérica, na Ele primeira foi em fase. 89, depois da Transamérica, da Foi primeira bem vez. Ele antes. voltou para. Foi bem Bom, antes então, mesmo. já identificamos a pessoa. Pronto, já Já está bom. identificamos o Robertinho é o Roberto Reis, o querido Roberto Reis. E, bom, enfim, aquilo ficou, né? Aquilo ficou. Aí me casei, tive os meus filhos, e eu sempre gostei muito de ler para os meus filhos, muito. Desde a barriga eu já lia. E teve um dia que eu estava na pediatra, e eles estavam correndo para um lado, para o outro, enfim. Aí eu peguei um livrinho e falei assim: vem cá que a mamãe vai contar uma historinha, que eles gostavam muito de me ouvir. Aí comecei a contar a historinha para eles, e a hora que eu levanto os olhos, tinha mais 3 criancinhas me ouvindo. Eu falei: oi, né? Vocês estão gostando? Tamo, tia, pode continuar, pode continuar. Eu falei assim: nessa fase, Luiz, eu tinha saído já da construtora, isso foi em 98. Eu tinha saído da construtora porque teve um corte grande, a gente estava numa crise grande para variar, o Brasil sempre teve em crise, né? Não tem jeito. E aí a área de construção civil é sempre uma das primeiras a serem afetadas, e eu fui desligada da empresa. Aí eu falei, puxa, agora é o meu momento, eu vou procurar o que eu quero fazer de verdade, sabe? Eu estava com 35 anos nessa época. Nesse último, eu estava voltando de licença maternidade da minha filha, e eu voltei na empresa, eles estavam implantando o sistema ISO 9000. E eu vim trabalhar na implantação do sistema. E eu gostei muito disso, sabe? Gostei muito de trabalhar nessa área. Porque era uma área que envolve muito, apesar de ser muito técnica, ela envolve muita equipe, sabe? É necessário a equipe estar junta para conseguir, né, conseguir a certificação e dar sequência no trabalho. E eu estava... Logo depois disso, eu fui desligada da empresa, falei, pronto, agora é minha hora. E eu estava muito incomodada, Luiz, nesse momento da minha vida, eu estava com os meus 2 filhos, muito pequenos, então eu deixava eles na escolinha, os 2, na escolinha às 7 da manhã, e às vezes eu pegava os 2 às 7 da noite. Então, era muito tempo longe, né, da gente. E eu não queria isso nem para mim e nem para eles. Eu falei assim, puxa, eu preciso de um emprego que eu consiga relacionar tudo isso, conciliar, né, a maternidade com o meu trabalho profissional. E aí, nessa época, a parte de implantação da ISO 9000 foi uma coisa interessante para mim, porque eu poderia trabalhar como consultora, fazer os meus horários e conciliar as coisas. Para mim, estava tudo muito perfeito. Aí eu comecei a investir nisso.
Comecei a investir nisso, fiz vários cursos de implantação, da ISO 9000, de auditorias, enfim, fui focando para essa área. Até que, ouvindo a rádio Bandeirantes AM, tinha um momento da qualidade com Alexandre Rangel. Então, era tudo de lindo para mim, porque era o que eu estava me envolvendo, começando o meu trabalho, minha nova área. Até que um dia, o Alexandre Rangel, em um dos programetes, ele falou que ele estava selecionando pessoas para trabalhar na ISO com ele. Aí eu peguei e mandei meu currículo para ele. Depois de 15 dias, ele me liga. Ele falou assim, olha, você me mandou o seu currículo, você tem interesse e tal? Eu falei assim, sim, tenho interesse. Ele falou, porque a gente vai implantar o sistema ISO 9000 na Rádio Bandeirantes AM. Você está afim? Você é ouvinte da rádio? Eu falei assim, sim, eu sou ouvinte da rádio. E foi aí que o meu contato começou com rádio, foi olha só que quanta coisa aconteceu para eu chegar no rádio, né? E aí eu tive um período grande que eu ia lá nas reuniões para implantação na área específica do jornalismo, da Rádio Bandeirantes, óbvio, né? A Rádio Bandeirantes é mais jornalística. Então, a gente estava participando de todo esse processo. E só que eu não me lembro o motivo, não conseguiram dar sequência, não me lembro. Mas foi um período bem intenso, onde eu comecei a notar, sabe? Participar das reuniões da redação. Eu chegava mais cedo, eu ficava observando o pessoal do estúdio. Eu chegava à tarde, era o programa que tinha a Ciranda da Cidade. Na época, quem estava apresentando era o Dimas Aguiar, nessa época. E aquilo foi me seduzindo. Eu falei, puxa, essa coisa é bem interessante, né? Bem interessante. Até que chegou esse dia da pediatra, que as crianças estavam me ouvindo, pediram para eu continuar, e o pai dos meus filhos ele estava do meu lado. Eu falei assim, você tem um primo que é locutor de rádio, não tem? Aí ele, sim, o Robertinho. Eu falei assim, você tem o telefone dele? Eu falei assim, ixi, eu não tenho. Mas aí eu consegui o telefone dele e fui procurá-lo. Nessa época, ele estava na Rádio Transamérica. Aí eu falei assim, oi, primo. Aí eu falei assim, né? Você pode me dar uma atenção? Como é que é esse negócio de trabalhar em rádio? Me explica direito. Aí ele falou, vem cá. Aí eu fui na Rádio Transamérica, que ele estava trabalhando. E aí eu vi ele trabalhando, eu não entendi nada. Eu falei, gente, que loucura é essa, sabe? Na hora que ele ia falar, ele tinha que colocar o fone, mas por que ele coloca o fone? Eu não entendia nada de nada, Luiz, nada mesmo, né? Aí ele falou, bom, primeira coisa, você tem que fazer um curso. Eu falei assim, sério? Precisa fazer curso para falar em rádio? Ele falou, precisa. Aí ele falou que tinha o Senac e a Rádio Oficina. Na época, eu fui pesquisar os dois, mas me identifiquei mais com o Senac. E aí eu fui fazer a inscrição para o curso do Senac. Na época, tinha um teste para fazer, né, para fazer o curso. E como eu nunca tinha falado do microfone, eu não tinha nenhuma noção, falei, bom, vou fazer o teste, eu vou fazer esse cursinho para eu fazer o teste para ver se eu consigo entrar no curso. E na época, quem deu esse curso, esse treinamento, foi o Paulo Eduardo. Na época, ele trabalhava na Rádio Capital. E, Luiz, eu tive a certeza que era isso que eu queria da minha vida, porque no primeiro dia que eu estava entrando para fazer esse treinamento, eu estava chegando na porta do estúdio, assim, do curso de locução, o meu coração começou a bater forte, sabe? Quando você está apaixonado, você vê a pessoa, opa, acontece algo diferente. E foi nesse momento que eu falei assim, eu tenho que trabalhar com a minha voz, eu tenho que trabalhar com rádio. E foi... mais ou menos, resumidamente, foi assim que o rádio entrou na minha vida. Aos 35 anos, assim, realmente eu mudei totalmente de profissão. Não sabia onde eu ia, não sabia onde eu entrava, não sabia como era mercado, eu não sabia nada de nada. Eu só fui, literalmente, assim, sabe? E foi mais ou menos isso. Deixa eu fazer uma pergunta que me ocorreu agora. Você se pegou contadora de histórias. Uhum. Você sabe que isso hoje é um dos ramos, né? A contação de histórias tem um resultado extremamente feliz, positivo. Nós já entrevistamos aqui uma ou duas locutoras que trabalham com contação de histórias e que, gostando disso e percebendo que o público infantil, porque não tem público melhor para ser honesto, para ser verdadeiro, para ser aquilo que é, porque o resto, tudo bem, tá bom, tá ótimo. Aquele tipo de firula que a gente já sabe, já conhece ao longo da vida.
Mas as crianças, quando gostam, gostam, quando não gostam, não gostam, e são capazes de falar até alguma coisa que, a princípio, dá aquela incomodada lá dentro, mas se a gente parar para pensar, falar, não, foi bom porque isso me chamou a atenção para tal coisa. Comece a pensar nisso. Vários clubes, várias escolas, várias empresas usam a contação de histórias. E isso é muito legal, porque é uma outra possibilidade de não só trabalhar com a voz, mas trabalhar com esse público, que é muito gostoso, porque é verdadeiro e original. Só para uma Mas dica. é verdade, é verdade. Assim, eu tiro pelos meus filhos. Eles, assim, eles eram o meu termômetro. Literalmente Sim, o meu termômetro. é isso Porque, assim, mesmo. eles acompanharam todo esse meu processo. Quando eu comecei, o mais velho tinha 5 anos e a mais nova tinha 3 anos. Então, eu fui treinando, eu fui estudando e eles me acompanhando. Então, eu fazia alguma coisa, eles faziam cara feia, era ok. Então, eles realmente, eles sabiam que era bom e que não eram. Assim, e de uma forma verdadeira e sincera. Então, é bem interessante, assim, e é uma área que eu tenho um carinho muito grande, assim, sabe? Começa a pensar nisso que você vai ganhar dinheiro além do que você ganha hoje, como o que nós vamos saber daqui a pouco. Bom, aí você conseguiu lá o seu famoso DRT. Eu sempre faço questão de explicar, porque a gente tem gente nova em cada emissão. Então, DRT é uma sigla que significa Delegacia Regional do Trabalho. Então, por que eu tenho que fazer o curso do DRT? O curso não é do DRT. É um curso de locução, o curso de sonoplastia, o curso, etc, etc. Um curso de nível médio, não é obrigado a fazer faculdade, e assim que você ganhou a proficiência, ou seja, foi aprovado, você ganha um número ao se registrar na Delegacia Regional do Trabalho. E a partir daí, você é considerado profissional da área e pode trabalhar. Com esse número na carteira profissional, você pode chegar numa emissora e falar, estou categorizado, categorizada, posso trabalhar. Então, por isso é que a gente, por extensão, chama de DRT. De posse do DRT, do número do registro DRT na sua carteira. O que você foi fazer? Procurou alguma coisa, caiu do céu, ligou para o Robertinho de novo? Nada. Eu saí aliás, eu fiz o curso inteirinho sem saber que existia o DRT, só fiquei sabendo no final. Eu falei assim, nossa, existe DRT? Eu me dediquei tanto ao curso, mas tanto mesmo, eu fiz com tanto carinho, que eu não sabia disso. Aí no final, existe isso? Sem isso não posso trabalhar? Que ótimo. Então, é muito louco, né? Foi uma coisa assim, muito... Eu me doei muito mesmo no curso, eu fiz com muito amor mesmo, com muita dedicação. E aí, terminando o curso, no Senac tinha um mural com uns anúncios. E lá tinha um anúncio que estava precisando de locutor para uma rádio interna no CEASA, no CEAGESP. E eu tinha essa consciência, Luiz, que eu não estava pronta para pegar uma rádio, né? Uma rádio já no FM, uma rádio São Paulo. Eu tinha essa consciência de, sabe, de dar os primeiros passinhos. Eu realmente não estava. A escola, ela nos dá as ferramentas, né? Depois a gente precisa de um tempo para usar, né? Para passar a usar essas ferramentas para a gente pegar a prática. Então eu tinha essa consciência, eu falei, não vou me arriscar. Aí eu peguei e fui na rádio, lá no CEASA, fiz um teste e passei nesse teste. Aí eu fiquei um ano e pouquinho trabalhando lá. Eu entrava às 7 da manhã, saía 1 da tarde. Foi uma experiência muito, muito bacana para mim. Então, foi a minha primeira experiência de rádio, foi no CEASA. Aí, depois, nisso, fui fazendo pilotinho, fui mandando para outros lugares e tal. Aí, eu mandei também na rádio, na época tinha Rádio Shopping. Aí, eu mandei para a rádio... que eram 2 rádios, na época era a Rádio Paulista, do Shopping Paulista, e o Shopping West Plaza. Aí mandei o meu pilotinho lá, aí me chamaram para fazer um teste, que estava precisando de uma vaga para o Shopping West Plaza. Aí eu peguei, fiz, passei nesse teste e comecei a trabalhar no Shopping West Plaza, né? Uma rádio interna também. E nisso, continuando, procurando, fazendo pilotinho, mandando. Espera um pouquinho. Conta para a gente, essa é uma experiência que quase ninguém tem. De fazer, né? A gente sempre brincou nos corredores do rádio,
O sujeito que quer ir para a televisão, ele tem que começar na TV rodoviária. Antigamente era assim, era a TV que anunciava saídas de ônibus, chegadas e tudo mais. E no rádio, só áudio, você tem que trabalhar ou num supermercado, ou num shopping, ou às vezes numa loja e tal. Como é trabalhar numa rádio de shopping? Conta só um pouquinho para a gente entender. São 6 horas de trabalho direto, é gravado, é ao vivo, tem texto, tem material escrito que muda toda hora. Como é que é? Só para a gente ter um pouquinho... Na época, era uma rádio muito bem feitinha, muito bem feitinha. Era rádio ao vivo, tinha textos, né? A gente tinha os horários certinhos para a gente falar a hora. Era uma prestação de serviços também, né? Para o pessoal do shopping, né? Para os usuários do shopping. Enfim, tinha horário bonitinho, hora de entrada, hora de saída. Eu acho que eram 5 horas, eu não me lembro direito. Mas eu acho que eram 5 horas, eu fazia o período da tarde lá. Mas era uma rádio muito bem feitinha, tinha vinhetas, ainda peguei um pouquinho do MD, né? Eu trabalhei um pouquinho com MD, eram CDs e MD. Nessa rádio, a gente fazia a programação musical, né? Cada locutor do horário fazia a sua programação musical. Mas era uma rádio muito bem feitinha, eu aprendi bastante coisa mesmo. E era ao vivo, eu trabalhava de segunda a sábado. Levando em conta que o público de um supermercado ou de um shopping, ele não é um público fixo. Ele vai, faz o que tem que fazer e vai embora. Mas aquilo tem que ser agradável, ou seja, o som que ele está recebendo tem que ser agradável, interessante, trazer alguma coisa, ou levar a ele alguma coisa que seja importante para ele guardar ou para ele usar, como você falou, a prestação de serviço, e isso se repete ao longo do tempo, mesmo que as pessoas vão rodiziando, vão mudando. 6 horas é o horário, é o tempo de trabalho que alguém dedica ao emprego na área de radiodifusão, mas a locução São no máximo 5 horas. Né? Isso. Eu acho que dá 6 horas. Eram 4 ou 5 horas, eu não me lembro direito, mas era esse período. Mas foi muito bacana, era uma rádio muito bem feitinha, inclusive iam pessoas lá para conhecer a gente, sabe? Assim, né? Quem é o locutor que está fazendo horário, era muito bem feitinha. E nisso foi indo. Magia do rádio. É a magia do rádio. É a magia do rádio. Eu não sei quem está do outro lado, eu não sei quem é que está falando, deixa eu conhecer. Bom, sem te incomodar mais, como é que seguiu a vida aí? E aí fui indo, fui fazendo contatos, fui batendo, fazendo pilotinho, levando em todas as rádios que eu podia, né, tentar, sempre fazendo cursos também de voz, e até que eu cheguei na Transamérica. Na Transamérica Hit, eu cheguei a fazer um treinamento na Hora do Brasil lá. Só que não rolou nada, não rolou nenhum trabalho, mas eu conheci alguns locutores na época. E como eu estava vindo de uma área totalmente certinha, né, toda a área do controle da qualidade, quando eu fui aprender a fazer a mesa, Luiz, eu cheguei no ponto que eu fiz um fluxograma de como operava a mesa. Então, você usa esse botão aqui, depois você vai para lá, enfim, fiz um fluxograma de como mexer a mesa, como operar o programa. Aí eu mostrei para um locutor que estava lá na época. Eu falei assim, olha, você pode conferir se está tudo certinho o que eu fiz? Na época era o Ricardo Bip. Aí ele olhou assim para mim e falou assim, nossa, você fez isso? Eu falei assim, por quê? Né? Porque para mim era muito natural, né? Ele falou assim, não, tá tudo certinho. Isso chamou a atenção dele. E na época, ele era coordenador da nossa rádio. Depois de um tempo, abriu tinha a nossa rádio, que era a rádio voltada para o público mais jovem, e eles arrendaram, a igreja arrendou uma frequência para fazer uma rádio mais popular. E o Ricardo Bip lembrou de mim. Ele falou assim, olha, você não está afim, a gente vai começar essa rádio agora, uma rádio evangélica, você topa fazer? Eu falei assim, topo. Então, a minha primeira rádio da FM foi essa rádio, chamava Gospel FM, era 96,5.
E foi assim que a minha primeira rádio, assim, no FM, foi dessa maneira, sabe, assim, sabe, aquela luta mesmo, sabe, um passinho de cada vez, e se esforçando, e aprendendo, e uma coisa que eu sempre fiz, Luiz, assim, eu sempre fui muito aberta, sabe, eu estou começando agora, você me dá a oportunidade, sabe, eu sempre fiz isso, e graças a Deus as pessoas foram me dando essa oportunidade, foram acreditando, acho que assim, no meu potencial, né, e foi assim. Ninguém dá oportunidade para quem não tem competências. A gente percebe facilmente quando a gente é do ramo, tem um bom ouvido, a gente sabe quem tem a ver com a coisa e quem não tem. Porém, como é que é o treinamento? É o que você falou. Às vezes você teve consciência, né? Os diretores ou os coordenadores, em geral, eles falam, olha, vai no fim de semana que tem menos gente ouvindo rádio, vai para a madrugada que dá para errar sem ter muita consequência, quer dizer, tem menos gente ouvindo, portanto, o risco de falar uma palavra errada, deixar uma música tocando e fica o buraco no ar, enfim, N coisas que podem acontecer. Na época do cartucho, pegar aquele cartucho fora de ponto e ter que entrar no ar e justificar, e como? Aliás, o rádio dá muito essa cancha. Pelo tanto que se tem que improvisar, ele ajuda qualquer pessoa a fazer. Do rádio para a televisão é uma facilidade. Saiu da Rádio Gospel, foi para onde? Saí da Rádio Gospel, eles encerraram o contrato com a rádio, aí eu fiquei sem emprego. E aí eu fui indo, procurando, aí comecei a fazer umas esperas telefônicas, fui trabalhando, procurando, até que teve uma rádio, a Ômega FM, estava voltando também nessa época, e aí eu fiz um teste e comecei a trabalhar na Ômega FM. Comecei a fazer horário da tarde lá. Era uma rádio, na época, ela era rádio de pagode, de samba e pagode. Foi um desafio para mim, porque assim, eu não tinha nenhum contato, né, com essa parte mais popular, né? Não tinha mesmo. Então foi mais, como eu não tinha com a área gospel, né? Então sempre foi muito desafio e de se esforçar, de estudar, de trabalhar, de se adequar ao público que você está trabalhando. E aí fiquei um tempo na gospel, na Ômega FM um tempo, e aí depois saí de lá, aí fiquei um período fazendo merchan em rádio. Para chegar no merchan, deixa eu te contar uma historinha, como que eu cheguei no merchan. Eu não tenho muita facilidade com vídeo, assim, sabe? E na época, ainda menos ainda. Na rádio, a nossa rádio e a Gospel FM 96,5 na época fazia parte da Igreja Internacional, na Igreja Internacional da Graça, né? Igreja Internacional da Graça de Deus, isso. Bom, enfim, e eles tinham um canal de TV. E num sábado à tarde tinha um programa chamado Movimento Jovem, que era um programa de quiz. Então eram sempre duas equipes que estavam lá batalhando para vencer o prêmio lá. E naquele dia iam ser duas equipes de locutores de rádio. Uma equipe, tinha uma locutora que uma hora antes falou que não ia mais, que não ia poder mais, não sei por qual motivo, não poderia mais participar. E aí veio a produtora do programa na rádio, e eu estava na rádio, e falei assim, pelo amor de Deus, você pode participar? Eu falei assim, não vou, eu não conheço nada de rádio, eles vão me fazer pergunta evangélica, eu não sei nada, né? Não, mas é uma coisa bem assim, bem solta, mas uma coisa bem leve e tal. Aí a menina implorou para eu ir, eu fiquei com dó, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Bom, fui. E quem fazia parte dessa dupla era o Cacá Siqueira, era a dupla Cacá Siqueira e a Malu, que na época ela estava na Mix, e a outra equipe que eu ia fazer parte era o Robertinho, que estava na Transamérica, E foi aí onde eu conheci o Cacá Siqueira. Eu não conhecia nada de rádio, não conhecia ninguém de rádio, de verdade verdadeira, sabe? Aí eu cheguei toda timidinha, não sabia nem o que eu estava fazendo lá, e o Cacá super... Bom, você conhece o Cacá Siqueira do jeitão que ele é, né? Aí a gente foi falando, a gente conversando, ele falou que trabalhava no AM, o AM eu gosto muito do AM, eu gosto muito de rádio popular. Eu falei assim, puxa, que bacana, né? Né? Ele me passou o celular dele, você vai lá, você conhece a rádio, né? Fica à vontade. E eu falei, puxa, que bacana. Eu não sabia quem era o Cacá Siqueira. Eu não sabia, né? Verdade, não sabia. Aí eu peguei,
Depois de um tempo, liguei, olha, posso conhecer a rádio? Na época ele estava na Tupi AM. Ele falou, claro, vem aqui e tal. E foi aí que eu comecei a ter mais esse contato com a AM. Enquanto eu estava esperando o Cacá para conversar, eu vi umas pessoas, umas meninas fazendo umas propagandas assim, e fiquei observando, né? Falei, mas como que é isso? Aí comecei a ter acesso, com mais contato com o Cacá Siqueira. Aí eu falei que eu já estava fora da Ômega, não estava mais lá. Ele falou, olha, tem uma empresa que faz merchan em rádio, que era aquilo que as meninas faziam, né? Você está a fim de fazer? Eu falei assim, eu topo, porque eu estou sem trabalho, eu preciso trabalhar. E fui fazer um teste, passei. O meu primeiro merchan, para você ter uma noção, eu fiz com Eli Corrêa. Eu estava tão nervosa, porque eu estava assim, com um ícone, né, com um dos maiores comunicadores do rádio brasileiro. E eu falei assim, meu Deus, né, porque eu estava fazendo merchan, não como uma profissional que ia vender alguma coisa, eu estava indo como uma radialista, sabe? Não sei se você dá para entender. Então, eu vi aquilo como uma outra visão, tinha um outro olhar nesse processo, né? E foi um período muito, mas muito enriquecedor da minha vida, muito. Foi onde eu tive assim, contato com os grandes comunicadores. Eu tive a oportunidade de fazer merchan com Eli Corrêa, com Paulo Barbosa, com Gil Gomes, com Zé Béttio. Você tem noção? A hora que falaram assim, olha, você vai fazer último tempo que ele ficou na Rádio Record, com o Zé Béttio, eu tremi. O Zé Béttio eu tremia, porque o Zé Béttio foi assim um ícone para mim. Eu era pequenininha, os meus pais ouviam o Zé Béttio. Então, assim, eu fiz com Rony Magrini, com o próprio Cacá Siqueira, super atencioso, Paulinho Boa Pessoa, enfim, e acho que todos os grandes comunicadores, João Ferreira, Leão Lobo, enfim, consegui fazer merchan com todos esses grandes comunicadores. Vou fazer uma pergunta. Pergunta de curiosidade. Como é fazer merchan? Eu gosto de cutucar as coisas, porque tem gente que está em casa e não sabe exatamente como é que as coisas são feitas. Você fica na sua casa e tem um número de telefone fixo ou celular que a empresa cede para ligar para você participar, ou você vai de rádio em rádio fazer a participação ao vivo para poder dialogar, porque às vezes são, 5 minutos de fala? São 5 minutos, no Rádio AM são 5 minutos. Eu particularmente, existem as duas possibilidades, de você ficar dentro da empresa ou ir pessoalmente. Na empresa que eu trabalhava, que eu prestava serviço, a gente tinha as duas opções. Eu, particularmente, gostava muito de estar junto, porque, assim, eu podia ficar eu ficava às vezes o dia inteiro na rádio, entrava 2 ou 3 vezes para fazer o merchan, mas eu gostava disso, porque eu ficava acompanhando os bastidores. A gente via como que era a produção do programa, sabe? Então foi assim, foi uma escola para mim. E estava com esse olhar de radialista, de locutora, de comunicadora. E foi onde eu aprendi muito, mas muito, 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 de trabalhar, observar os operadores trabalhando, né? Então, fiz muita amizade. Foi um período, assim, realmente muito enriquecedor da minha vida. E eu tiro o chapéu para os operadores de rádio de AM, assim, porque eles são maravilhosos, né? Então, foi um período difícil, porque é cansativo, né? Você entrava lá 5 minutos e para fazer o seu trabalho, e era desse jeito. Mas foi assim, acho que foi um dos melhores momentos assim da minha vida profissional, sabe? Muito, muito bom, muito enriquecedor, muito mesmo. E, como diria o Silvio Santos, ganha bem fazendo merchan? Não. Pior que não. Era um salário fixo, era um salário fixo. Mas, assim, eu precisava trabalhar e era o que eu tinha, não tinha nenhuma rádio, não tinha nada. Então, era o que eu tinha, né? E eu fazia com muito... Você foi alinhavando a sua carreira, o que é muito bom, porque você foi conhecendo profissionais, conhecendo o mecanismo, né, do interno da Rádio AM, e aí você tem mais cancha depois de galgar os degraus da fama, do sucesso e chegar até onde você pretende. Terminou o merchan, você foi chamada por alguém ou alguém chegou e falou assim, eu acho que aquela moça que fazia
falava daquela pílula emagrecedora, poderia. Como foi? Não, não foi assim. Eu fazia merchan também no FM, na Rádio Imprensa, com Marcos Viana. Não sei se você conhece o Marcos Viana. E ele me convidou para fazer um programa de sábado à noite na Rádio Imprensa, chamado Agito Total. E então eu comecei a fazer esse programa com ele também, era só sábados à noite, e continuava fazendo merchan. Durante esse período, como eu te falei, né, Luiz, a gente foi fazendo amizade, fui mostrando meu trabalho, fui renovando os pilotinhos, fui mandando para as pessoas assim que eu conhecia. Até que um dia eu mandei um piloto que eu tinha feito com a plástica da Nova Brasil FM para o Marcelo Bonan. O Marcelo Bonan, eu trabalhei com ele na nossa rádio. E o Marcelo Bonan, ele estava trabalhando na Nova Brasil FM. Até que um dia surgiu uma vaga de folguista na Nova Brasil. E já tinha um tempo já que o Bonan estava com o meu pilotinho. E ele apresentou para o coordenador na época, que era o Marcelo Barros. Ele levou 4 pilotos de 4 locutoras. O Marcelo ouviu todos, né, todos os pilotos, e ele gostou do meu trabalho, me chamou para conversar. E foi assim que eu comecei na Nova Brasil FM, graças ao Marcelo Bonan, que ele lembrou de mim, ele apresentou o meu trabalho, e graças ao Marcelo Barros, que gostou também, me deu oportunidade, e comecei lá como folguista. Quando foi isso? Foi em 2009. Foi em 2009. Opa! Faz um bom tempo. E daí para cá? E daí, foram 10 anos que eu fiquei como folguista na Nova. Houve uma oportunidade para eu ficar no horário fixo, mas era um horário que para mim era muito complicado por causa dos meus filhos. Era o horário da 1 às 6 da tarde. Né, esse horário. Você vai falar, mas é horário bom e tal. Mas não era, porque os meus filhos, eles estavam entrando assim na pré-adolescência. É um momento muito complicado para as crianças. Aquele momento que você tem que estar perto, os pais tem que estar perto e não tá. Eu ia ficar muito tempo ausente. Eu ia gastar muito, porque assim, nessa época, como eu trabalhava aos finais de semana e cobria as férias, eu tinha a possibilidade de levá-los para a escola, então eu não gastava com perua, ia ter muito gasto maior que o meu salário não ia compensar. E eu fiquei pensando, eu falei assim, puxa vida, e agora, o que eu faço? Né? O que eu faço? Eu fico no horário, continuo na folga, o que o coordenador vai pensar? Porque tem tudo isso também, né? Parece que você está, né? Aí eu cheguei, ele foi muito gentil, Marcelo Barros foi muito gentil comigo, eu expliquei todo, né, o que estava passando naquele momento. Ele falou assim, não tem problema, né? Você continua, então, é melhor para você continuar na folga? Eu falei assim, sim, é uma escolha minha, é melhor eu continuar na folga. E foi assim, então, assim, eu me sinto muito feliz, Luiz, muito, mas assim, muito privilegiada, porque eu sempre trabalhei com o que eu quis e consegui conciliar o meu papel de mãe também, sabe, assim, então foi muito bom, foi muito bom. E eu entrava, assim, nos finais de semana, como se eu estava entrando em qualquer horário na rádio. Uma coisa que eu aprendi com o Cacá Siqueira, que ele falou uma vez, ele falou assim, olha, horário nobre do rádio para o locutor é a hora que ele está. Independe, se ele está meia-noite, às 3 da manhã, às 2 da tarde, ao meio-dia, não importa. O horário que o locutor está, aquele é o horário nobre para ele. E aquilo, sabe, guardei comigo. Então, eu chegava na rádio às 6 da manhã, eu abria assim com muita alegria, sempre com com muita satisfação, com muito prazer. Eu li aquelas notinhas com tanto gosto, sabe, assim, à meia-noite também, independente do horário, eu sempre fiz com muito amor, com muito prazer, tudo. E foi assim, sabe, esse período todo. Aí as coisas começaram a inverter. Os filhos cresceram, então eles começaram a trabalhar durante o dia, estudar à noite, a gente ficava ausente, né? Então, durante a semana eu não os via mais, e quando eu podia ficar com eles, que eram os finais de semana, eu estava trabalhando. A situação inverteu. E agora? Agora eu vou tentar mudar isso, né?
E até que surgiu a oportunidade, o Luciano Gomes, ele veio do Rio de Janeiro, ele assumiu a coordenação da Nova Brasil, e ele me deu essa oportunidade, sabe, assim, de ter um horário fixo. Eu comecei na rede, depois, agora eu tô em São Paulo, fazendo esse horário, e graças, assim, ao carinho, à atenção, o Luciano Gomes me deu essa oportunidade, e estou muito feliz, assim, muito feliz mesmo. Você falou, estou fazendo esse horário, mas nem todo mundo sabe, porque esse programa está sendo visto no mundo inteiro. Então, vamos falar como é que está o seu horário atual. Você está em rede nacional, na base de São Paulo, né? Você tem um programa que é seu, tem seu nome, juntamente com o seu companheiro, e tem o resto do horário. Vamos falar um pouquinho disso, porque esse é o momento atual e é o que é importante a gente contar para as pessoas. Para quem não conhece, quem ouve não sabe quem é, não identifica, então vamos contar. Eu fiquei 11 anos, né, como folga, né, fazendo todos os horários possíveis e imaginários. Mas, assim, era uma coisa que eu gostava muito, Luiz, porque, assim, o folguista da Nova Brasil tem que ser muito bom, sabe? Porque, assim, ele tem que estar pronto para fazer qualquer horário. Qualquer horário tem que fazer e bem feito. E eu, como uma aquariana, eu gosto de sempre estar mudando as coisas. Então, era muito legal para mim, sabe? Ah, você vai ter que fazer tal horário hoje. Opa, legal, vamos lá, vamos tentar fazer esse horário muito bem feito. E até, então, foram esse período todo, assim, e muito, muito feliz. Agora, desde o ano passado, no começo da pandemia, 2019, eu já comecei a ficar mais tempo no ar. E hoje o programa é novo ainda, né? Para a rádio é um programa novo, ele vai fazer 10 meses agora, dia 4, né? 10 meses. É um programa do meio-dia, que surgiu com uma ideia que a gente está saindo, ainda estamos na pandemia, mas a gente viveu um período muito pesado, né? Onde a gente só ouvia mortes, as perspectivas de vida eram complicadas, a parte social estava complicada, a econômica complicada, e chegou um momento que, com o meu filho trabalhando online, eu ouvi uma coisa e falei assim, puxa vida, por que não fazer isso no rádio? Ele saía, por exemplo, para almoçar. Ali, meio-dia e 12, estou saindo para almoçar, 1h12 eu volto. E nesse período que ele ficava, ele aproveitava a hora do almoço para ele. Então, ele almoçava rapidinho e ia fazer todas as coisas que ele queria fazer naquele horário. E eu falei assim, puxa, a hora do almoço era um momento, na hora que a gente vai comer, era um momento que a gente podia tirar máscara. Era um dos únicos momentos, né, que a gente podia tirar máscara. Então, eu falei assim, a hora do almoço é um momento onde a gente realmente pode dar uma relaxada. Então, eu já vinha com essa ideia de programa ao meio-dia, esse momento do respira, que é para você realmente dar uma relaxada, de uma coisa leve, que a gente estava precisando muito disso, dessa leveza, que era tudo muito pesado. E aí, conversando com o coordenador, na época, levei essa ideia, ele também já tinha uma ideia de fazer o programa ao meio-dia, que, teoricamente, ia ser em rede, né? Ia ser em rede, começamos em rede, do meio-dia às 2h. Então, eu, junto com o Luciano Oliva, que é o outro locutor, a gente apresenta juntos o Mesa para Dois, chama o programa. Então, um programa leve, onde a gente tem bastante interação com o ouvinte e muita música. Também, muita música. Então, essa é a proposta do programa. E depois eu continuo no ar das 2 até as 4h. Então, em resumo, sim. Ok. Eu vou chamar, não sei como é que vocês chamam, mas acompanhando o trabalho, a gente que é consultor de rádio e que não tem emprego há mais ou menos uns 15 anos, tem mais que ficar ouvindo, corujando, falando bem ou falando mal da rádio, meu tempo, como era assim, eu se estivesse lá faria. A gente vai se divertindo e o tempo vai passando. Eu ouço várias emissoras e paro em algumas delas que me atraem por algum motivo. Muito bem. O que eu observei, se eu estiver errado, você me corrige. De uns tempos a esta parte, como diria Vicente Leporassi, saudoso e grande homem da imprensa brasileira, principalmente do rádio, a rádio mudou a sua configuração. Ainda antes, quando ela pertencia ao grupo
Panambi, Sol Panambi, ela apresentava música brasileira tradicional, a chamada MPB tradicional. Aos pouquinhos, alguém achou por bem colocar músicas que não são consideradas as MPBs no sentido lato da expressão, mas são brasileiras. Então, um pouquinho de rock, um pouquinho de Legião Urbana, um pouquinho de pop, e aí a rádio foi alterando um pouco aquilo que antes se entendia por MPB. Então, em vez de ouvir só Gil, Bethânia e outros nomes nacionais de larga margem aí de conhecimento, o pessoal começou a inserir algumas músicas mais atuais e algumas também não tão atuais, mas com ritmos um pouco diferentes, até um pouco mais alterados, mais acelerados. Depois a rádio foi vendida para o Grupo Tati, e aí teve modificação, não só no grupo que dirigia, em algumas pessoas da coordenação, ou seja, da rédea, da emissora, e aí veio o que eu vou chamar, pode ser que vocês não chamem assim, programa temático. O Mesa para Dois é um programa temático, porque não é uma seleção musical simplesmente. Você tem entrevista, você brinca com as pessoas, você sai daquela linha, ouvimos e vamos ouvir 3 músicas ou 4 músicas, etc, etc. Ou seja, para o estilo de programação da rádio, modificou alguma coisa. E é temático porque você se vê naquela hora, sentando num lugar ou pedindo tal coisa para o garçom, você se identifica com esse tipo de coisa. Eu gosto muito de programa temático porque leva a usar a imaginação, a se colocar no lugar de A, B ou C e tal. Como é que isso surgiu? Foi sua ideia? Foi ideia que você passou para a coordenação e a coordenação aprovou? Como foi? Foi um conjunto, né? A gente já tinha essa necessidade. Acho que assim, é uma necessidade hoje em dia, né? De aproximar mais o ouvinte. Eu acho que o ouvinte precisa, sempre precisou, mas é como você falou, não é somente anunciar, desanunciar a música. A gente hoje está com essa possibilidade de trazer mais o ouvinte para a gente. E dele estar junto, né? É muito legal, Luiz, é muito legal, porque assim, a gente sente pelas participações que realmente o ouvinte conversa com a gente. Isso é a magia do rádio, né? Isso que é o legal do rádio. A gente está no rádio para isso, para o ouvinte. Então, ter essa interação é muito legal. E esse era um sonho que eu sempre tive como profissional do rádio, sabe? Assim, de ter um programa assim, de poder chegar, trazer o ouvinte no colinho, literalmente, da gente, né? Dele poder conversar, discutir, concordar ou discordar. Porque é um pouquinho o que eu faço como ouvinte, eu faço isso também, né? Então, teve essa possibilidade, e aí a gente foi conversando com toda a equipe, e aí até que chegou nesse formato, que acho que a gente ainda está, porque é muito novo ainda o programa, né? Vai completar 10 meses, não tem nenhum aninho ainda, e a gente ainda está se adequando, mas a proposta inicial era essa mesmo, sabe? De ser uma coisa bem leve, como se a gente fosse realmente amigos mesmo, sabe? Assim, de uma forma bem tranquila mesmo. E foi um pouquinho de cada um, sabe? Acho que é uma coisa coletiva. E isso eu gosto muito, sabe? Do coletivo, né? O coletivo me atrai bastante. E dando esse foco também para a área cultural, né? Que a gente está entrevistando muitos grupos de teatro também, isso é muito importante para tudo, para a nossa brasilidade, né, que acho que é importante a gente divulgar e valorizar a nossa arte, né, além da música também, a arte em geral, né, uma das coisas que a Nova Brasil preza muito é a brasilidade. Então, a gente está tendo essa oportunidade de trazer, né, isso também para a maioria do ouvinte do rádio. Isso é bem bacana. Eu fico muito feliz de estar podendo participar, né, de fazer parte desse momento. Então, acho que foi um pouquinho de todo mundo, viu? Um pouquinho de todo mundo. O que é que a Ana Pellicer não fez e ainda acha que vai aparecer a oportunidade, ou que gostaria de ter feito, mas agora talvez não dê mais tempo, porque eu já enveredei por outro. O que falta, ou o que você ainda quer fazer na vida? Na vida,
Ai, eu acho que nunca é tarde para nada, Luiz. Eu acho que nunca é tarde para nada. Eu, aos 35 anos, eu mudei de profissão, com 2 filhos pequenos. Então, já foi, assim, uau, né? Foi uma coisa muito bacana, assim, de literalmente começar do zero uma nova profissão. Então, isso já é é algo que mostra que é possível, né? É difícil? Muito difícil, não é nada fácil, mas é possível. Aos 50 anos, eu fui fazer um curso de teatro, que eu sempre gostei muito de dublagem. Então, eu fui fazer o teatro, porque, como você falou do DRT, para você fazer teatro, você tem que ter o DRT de ator, de atriz. Então, eu fui fazer o curso de teatro, pensando na dublagem. Mas, no decorrer do curso, eu vi que dublagem não era tão, assim, não me traz tanto brilho no olho, assim, sabe? Estar no palco é uma coisa bem bacana para mim. Eu gostei muito dessa possibilidade. É uma coisa que eu gostaria muito, né, de trabalhar com teatro. Outra coisa que eu tenho muita vontade é de fazer voz original. Isso também é uma coisa que eu tenho muita vontade. Eu ainda não fiz nada muito grande. Eu fiz alguns trabalhinhos, assim, com voz original, mas nada específico, maior, um projeto maior. Então, tenho muita vontade de trabalhar com voz original. Mas, assim, a vida vai mudando, né, Luiz? E, assim, eu estou aberta para as coisas, assim, que me fazem bem, sabe? Assim, eu acho que a gente chega a uma certa fase da vida que a gente quer procurar o que é melhor para nós, né? Então, vamos batalhar por isso, né? Então, acho que tudo é possível, Luiz, independente de idade, independente de situação, Claro. é E possível. dos rebentos, alguém vai seguir o seu caminho? Não, nenhum. A minha filha, ela tem ouvido, Luiz. Eu falei assim, se ela fosse coordenadora de rádio, eu estava lascada, porque é daquelas que ouve assim, olha, essa vinheta não combinou com essa música. Ela tem esse ouvido, para você ter uma noção. Aí essa trilha está muito alta, essa trilha está muito baixa. Ih, atropelou a vinheta, sabe? Ela é desse tipo assim, porque ela conviveu muito comigo assim, né? Ela é design de interior, né? Ela tem essa parte de humanas bem acentuada, assim, ela gosta muito, mas para a área de rádio e comunicação, não. E meu filho é engenheiro, também não foi para a área, né? Não foi para a área. Bom, mas pelo menos seguiu os primeiros passos da mãe, que foi na linha, né? Na linha tecnológica e principalmente a linha de exatas. Ana, você sabe que o horário de almoço é aquele, né? Começa e tem que voltar, como você mesmo falou em relação ao seu filho, tem que aproveitar ao máximo. De repente, o nosso tempo já terminou. Eu gostei demais de conversar com você e principalmente de saber desse período de, não vou dizer de sofrimento, mas de tentativa de se encontrar, né? Eu gosto muito quando você fala do brilho nos olhos, porque é isso mesmo. Quando a gente sente que a coisa é essa coisa que a gente quer, os olhos têm que brilhar. Tem que brilhar. Porque é isso que traz a diferença. Porque olho opaco a gente vai ter no fim da vida, com certeza. Tem gente que tem catarata, tem gente... Agora, o brilho no olho tem hora certa para aparecer, tem momento certo para acontecer, e você está nesse momento profissional, o que é muito legal. Eu gostei de conversar com você, agradeço a sua participação, depois de trabalhar um dia inteiro, ainda destinar aí uma horinha para conversar com a gente. Espero que você seja bem reconhecida e recompensada pelo novo grupo que está dirigindo agora, que é um famoso grupo de educação do interior de São Paulo, e que está entrando agora com força total aqui em São Paulo. Quero que você mande um abraço muito especial para minha querida amiga Kátia Pazo, que foi minha aluninha na faculdade, que foi uma estagiária que eu descobri que tinha brilho nos olhos e que daí para frente fez uma carreira muito legal, inclusive fazendo locução no começo do radar, etc. Acompanho é verdade.
E o brilho dela continua, viu? O brilho nos olhos dela continua. E ela já me contou a história, a gente não tem mais tempo, mas enfim, ela já me contou toda a história com você, é muito lindo. Eu só tenho que agradecer, eu me sinto assim muito honrada de estar aqui com você. O seu trabalho é incrível, porque assim, com ele a gente consegue reverenciar os grandes nomes do nosso rádio. Isso a gente não pode deixar, sabe, esquecido. E esse seu trabalho está sendo assim grandioso. Parabéns, parabéns mesmo. Eu espero que ele assim, sirva. Muito feliz. Que ele sirva para as pessoas que lá na frente, depois que eu já não estiver mais aqui, falam, puxa vida, esse cara fez isso, olha que legal que ele conversou com fulano. E isso vai ser a história do rádio, quando o rádio estiver indo para a comemoração dos 150 anos, ou dos 200, seja lá o que for. O pouquinho que a gente está fazendo agora é não só para homenagear o rádio, como você falou, mas, acima de tudo, é para dar o devido valor a todos aqueles que trabalham, né? Você ainda não viu, porque a gente está começando a produzir agora, mas vem uma outra série. Nós estamos fazendo agora a primeira grande série, que é Vozes do Rádio, são as pessoas que falam. Agora, todo esse pessoal que trabalhou, que você citou tantos nomes aí, que trabalhou e ainda trabalha nos bastidores, vai aparecer, vai conversar e vai contar histórias para vocês verem que não é fácil fazer rádio, não é só ligar uma chavinha e sair falando, não. Então, mais uma vez, querida, muito obrigada. Obrigado. E que você tenha uma carreira brilhante além daquela que você já conquistou até agora. Tá bom? Muito obrigada, Luiz. Obrigada mesmo. Eu estou curiosa para saber agora esse novo trabalho, viu? Parabéns, continue assim. Vai gostar. Até mais. Nós estamos super em cima da hora. Eu só vou me despedir agradecendo todos vocês. Vocês já sabem que nós estamos nas redes sociais, sabem que estamos também no podcast do Léo Lopes e semana que vem tem mais.